Meu nome é Norma, eu sou de Cuiabá e sou confeiteira há 4 anos. Eu vim de uma família humilde, a minha mãe era cozinheira e meu pai é vendedor. Fui criada pela minha mãe com os meus 2 irmãos, fiz faculdade de contabilidade, até então eu sabia que eu ia ser contadora, fazer concurso. A minha mãe tinha dinheiro para sustentar a gente, para comer, para vestir, mas outras coisas além era a gente que tinha que fazer, se a gente quisesse. Então, pra mim até então tava tudo tranquilo, né? Eu sempre buscava, estudava, eu sabia que ia ser uma jornada difícil, que eu teria que estudar muito para poder ser o que eu quisesse. Eu abdiquei de muita coisa para poder continuar na faculdade, porque eu que pagava a minha faculdade. E aí, nesse ano, que foi em 2017, foi quando eu precisei ajudar uma prima minha. E vi essa minha prima precisando de ajuda e eu resolvi ajudar ela. Nunca pensei assim, de verdade. Eu não vou conseguir. Eu sempre pensei que eu fosse conseguir. Mas o que acontece é que a confeitaria realmente, eu descobri que eu sabia fazer bolo sem querer fazer bolo. Porque eu não queria. Eu tinha vergonha, na verdade, do que eu fazia. Não gostei. Eu tinha vergonha de falar que eu fazia bolo de pote. Porque eu tava ajudando minha prima, né? Então, eu nunca pensei. Aí, até que a gente parou de fazer bolo de pote, eu e ela. A gente sempre trabalhou em outro lugar, mas aí, quando você tem uma grana extra, você vê o dinheiro entrando, você quer continuar. Aí a gente começou a fazer bolo de pote. Aí ela também não quis mais, porque ela também tava formando na faculdade, eu também tava formando na faculdade. E aí, os meus clientes de bolo de pote começaram a pedir bolo grande. E eu nunca tinha feito bolo grande na minha vida. Não tinha nada. Uma cliente pediu um bolo de 2 quilos, o bolo saiu com quase 5. Porque eu não sabia. Aí fui lá, comprei as coisas, fiz. E aí eu comecei a fazer. Mas era porque alguém pediu. E aí outros começaram a pedir, mas eu nunca tinha levado a sério. Aí foi passando os anos, né? Eu sempre trabalhei em outro lugar e conciliava. Trabalhava durante o dia, à noite eu fazia os bolos, deixava as encomendas pro meu irmão entregar. Porque como eu trabalhava o dia todo, o cliente às vezes vinha buscar num horário que eu tava trabalhando. Os anos foram se passando, eu fui procurando na internet, sempre vendo alguma coisa coisas novas, e aí eu encontrei o Instagram da Yasmin e fiquei olhando, porque o trabalho dela eu sempre gostei muito e é um estilo que eu acho muito parecido com o que eu faço. Só que a Yasmin, na época, ela já fazia bolos lindíssimos, e na época, hoje em dia são mais bonitos. E aí eu falei, fui me inspirando no Instagram dela, eu olhava os bolos dela, fazia alguns parecidos, mas eu só seguia, mas a Yasmin nem me conhecia. Aí ela lançou era um curso em grupo, e aí eu falei que queria participar. E aí tinha marcado e tudo mais, só que aí, como ela viu que o meu trabalho era um pouco mais avançado, ela falou assim, é melhor você fazer sozinha, que é mais proveitoso. E aí, eu posso te ajudar e aí eu faço uma coisa personalizada. E aí foi quando eu comecei a falar com a Yasmin, marquei o curso. Foi acho que 7 horas, 8 horas de curso que a gente teve, a gente conversou, ela me ensinou muita coisa. Eu não tinha muita confiança, né, pra fazer. Eu sabia estruturar o bolo, mas sempre dava alguma coisa errada. E aí eu não tinha confiança porque eu nunca tinha feito curso com ninguém. Era só a gente olhava na internet, YouTube, mas ninguém passa aquele detalhe que precisa fazer, que não precisa. E com o curso da Yasmin eu tirei todas as minhas dúvidas e ela me fez ter mais confiança pra ser mais ousada, saber confeitar de algum jeito, usar alguma coisa que eu tinha em casa, mas não sabia que dava pra usar. Ela me deu um monte de dicas na época. E aí eu também tive mais confiança de poder falar, não, é isso que eu quero fazer. E o curso dela me fez ter confiança nisso. Deixar os meus bolos mais bonitos e também conseguir passar numa outra etapa da confeitaria. Depois que eu fiz o curso com a Yasmin, eu tive mais confiança, comecei a fazer meus bolos mais bonitos e aí eu comecei a vender mais, porque eu elevei o nível e comecei a vender mais. Saí do meu emprego, que eu trabalhava, eu já não tinha mais vergonha de fazer bolo. Eu já falava que eu era confeiteira. Depois que eu fiz o curso, falei, não, eu sei fazer, eu sou boa nisso. A Yasmin me deu várias dicas, sempre comentando coisa comigo, me passando feedback. E aí eu saí do meu emprego, comecei a vender mais, né, porque eu consegui me dedicar mais pra fazer só bolo. E aí eu consegui minha independência, que eu moro sozinha atualmente. Antes de tudo isso, eu achava que eu não ia sair de casa. Eu falei assim,
eu nunca vou sair de casa. Minha mãe sempre falava pra mim, ah, vocês estão grande. Aí eu falava, não, mãe, só vou sair de casa quando eu casar, se eu casar. E aí eu falei que não ia sair de casa, ele ia ter que me aguentar lá em casa. Hoje em dia eu sou muito feliz. Eu moro na minha casa, tenho minhas coisas. Eu saí da minha casa porque eu queria um espaço pra mim, eu tenho um espaço na minha casa pra trabalhar. E é onde eu trabalho e faço meus bolos hoje em dia. Agora pra frente é só crescer mais, né? Geralmente eu tiro entre 8 mil, assim, um mês tranquilo. Mas já tirei 15 mil trabalhando com bolo. Em épocas de Páscoa, Natal, é quando a gente tira em um final de semana. Mas tem mês que é muito bom, que a gente vende 70, 80 bolos por mês. Geralmente a média é 15 mil, 16 mil. Quando tem essas sazonalidades, que são quando o pessoal procura mais a gente pra fazer esse tipo de evento, de pegar um ovo da Páscoa, uma sobremesa de Natal. Tenho uma independência realmente. Trabalho de acordo com os meus horários, quando eu quero ganhar mais eu trabalho mais. Então a gente sempre busca melhorar. Eu nunca pensei que os bolos que eu tinha vergonha fossem me proporcionar a vida que eu tenho hoje.